Maria Helena Vieira da Silva. Esta não é pelo seu papel de se impor a ajudar as mulheres, mas também foi muito. Ajudou nós. Exatamente. Então, a Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa em 1908 e o pai, ela morre o pai quando ela tem 3 anos. Então, vão para a casa do avô materno, ela e a mãe, viver. Quem é o avô materno? É o diretor do jornal do Sesc. Portanto, pessoas com uma grande categoria intelectual e financeira. Aí tem aulas em casa, tem aulas de música, de pintura e de desenho e começa a mostrar realmente capacidades muito grandes em relação à pintura e ao desenho. Chega a estar matriculada na Academia das Belas Artes com 11 anos e está também, na mesma altura, com 11 anos, está matriculada na Faculdade de Medicina de Lisboa para estudar anatomia, para depois poder desenhar os corpos. Realmente é fantástico. Mas em 1928, portanto com 20 anos, resolve estudar para Paris e vai acompanhada da mãe. Naquela altura, uma menina com 20 anos sair daqui de Portugal não dá. Então, em 1930, passado um ano depois de estar em Paris, casa com o pintor Arpad Zenes e aí começa a sua atividade como pintora. Em 1939, como vocês sabem, rebenta a Segunda Guerra Mundial, o marido é húngaro, é judeu, é húngaro, sim, é húngaro e é judeu. Então, ela pede asilo político a Portugal. O Salazar não dá, não os aceita aqui. Então, eles vão para o Brasil. E de 1940, portanto, todo o período de guerra, a 1947, ela e o marido vivem no Brasil. Depois regressam novamente a Paris. Aí ela continua a ter condecorações enormes e o Estado francês começa a pedir as suas obras. Então, em 1960, atribui uma primeira condecoração. Em 1966, uma segunda condecoração. E em 1979, já com François Mitterrand, dá-lhe uma nova condecoração que é l'Officier de la Légion d'Honneur, que acho que é uma das condecorações mais importantes de França. Em 1985 morre o Arpad Zenes. Ela tinham vivido, foram um casal sempre muito próximo. Aí ela também já tinha uma certa idade, sente o impacto da morte do marido, mas continua a pintar. E depois, exatamente. Depois, o que eu queria chamar a atenção, que acho muito engraçado, para já a importância dela como escritora, como pintora. Ela tem obras no Centro Jorge Pompidou, no MoMA e no Guggenheim de Nova Iorque, no Tate Collection de Londres, no Thyssen de Madrid, no Art Institute de Chicago, no Ashmolean Museum em Oxford, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, na Fundação Carlos Gulbenkian, e temos a casa, como vocês sabem, a Fundação Vieira da Silva, Arpad Zenes, que fica ali nas Amoreiras. Sim, no rádio. Uma coisa curiosa que eu encontrei nas minhas pesquisas foi que em 2013... Estou casada? Não? Em 2013, já estou quase. Não faltam 3. Em 2013, a União Astronómica Internacional deu o nome da Maria Helena Vieira da Silva, deu o nome a uma cratera no planeta Mercúrio. Isto é importantíssimo. E nós não sabemos nada disto. Eu, se não fosse as minhas pesquisas, não sabia. A Autoridade Astronómica Internacional deu o nome da atriz plástica portuguesa Maria Helena Vieira da Silva
etc. Está 100 caracteres lá. Portanto, no Mercúrio, na cadeira do Mercúrio, há caracteres com o nome de John Lennon, Truman Capote, Eric Maria Remarque, Hector Berlioz e de outros do mesmo género. Portanto, tudo gente famosíssima, conhecida no mundo inteiro. E a Maria Helena Vieira da Silva, que tem também a cratera Maria Helena Vieira da Silva. Achei isto muito interessante. Qual é o planeta? Mercúrio. No planeta Mercúrio. E esta proposta é da NASA. Portanto, é a NASA que propõe os artistas, os nomes. E é uma proposta e tem lá o nome da cratera. Depois temos a nossa Amália. Eu pus só aqui isto por curiosidade, para vocês verem a pintura de Maria Helena Vieira da Silva. Provavelmente conhecem. É uma pintura muito estilizada, muito modernista, eu gosto imenso. Eu pus só estes dois para ficarmos com uma ideia que a Maria Helena Vieira da Silva fez. A Amália Rodrigues foi a que me deu um bocadinho mais de trabalho, porque eu tenho uma ideia da informação que há na internet, nos livros e nas enciclopédias sobre a Amália. Para resumir a vida dela, tive mesmo muita dificuldade, porque não é nada fácil. Esta mulher teve uma vida preenchidíssima. Ela, durante 56 anos, ela atuou em, não direi quase, mas eu acho que na maior parte dos palcos do mundo. Portanto, estão a ver que é compilada em 2 folhas aqui a vida da Amália. Foi muito difícil. Então, a Amália, como toda a gente sabe, nasceu numa família muito pobre e o pai era sapateiro e a mãe era dona de casa, como naquele tempo era. Havia o hábito, era normal. E vieram da Beira, do Fundão. Então, vieram para Lisboa à procura de uma vida melhor. Tinham 4 filhos e um ano depois, um ano e meio, o pai decidiu voltar às origens, ao Fundão, porque não encontrou provavelmente aqui trabalho. Então, a Amália ficou em Lisboa a viver com os avós. Era muito tímida e realmente isso revela-se nas entrevistas que ela dá. É uma pessoa tímida, não é uma pessoa que esteja à vontade. E começa a cantar quando lhe pedem. Portanto, em criança já tinha uma voz maravilhosa. E canta tantos do Carlos Gardel e canções populares. Só aos 9 anos é que ela entra na escola. Portanto, até aos 9 anos ela não sabia uma letra. Esteve na escola até aos 12. Aos 12 anos, a avó achou que ela fazia mais falta em casa e tirou-a da escola. Portanto, ela andou 3 anos na escola. E era uma mulher que sabia falar línguas. Eu não sei, ela era uma mulher inteligentíssima, na minha opinião. Porque só uma mulher com esta capacidade é que consegue depois ter esta vida como ela teve. Então, foi para Verdadeira e, quando tinha 15 anos, foi com uma irmã vender fruta para o Cais da Rocha. E aí ela cantava e aí é que foi notada. Aí é que começaram a conhecer. E houve um senhor que a convidou para ir cantar para o Retiro da Severa, mas ela era muito tímida e nunca mostrou confiança nela própria. E disse que não queria. Mas depois, em 1939, finalmente, ela aceita ir cantar para lá. E aí, entretanto, ela casa com um homem que se chama Francisco Cruz, mas está só 2 anos casada. Ao fim de 2 anos divorcia-se e a partir daí, desse divórcio, em 1943 ela fica livre. Fica livre e então começa realmente a atuar no estrangeiro. A primeira atuação que ela teve foi em Madrid e a partir daí nunca mais parou. Nunca mais parou. E durante 56 anos ela atuou em todo o mundo. Todo o mundo. É uma coisa impressionante. Grava imensos discos, é entrevistada na televisão americana, faz parte de tudo. Bem, foi uma coisa, esta mulher
Com a ajuda do Espírito Santo. Também, não é? Do Ricardo Espírito Santo, não é? Ele deu, nunca encontrei essa palavra aqui, esse nome. Mas eu sei, sim, exatamente. Mas aqui não vem essa coisa. Depois, uma das particularidades da Amália, e que vocês sabem também como eu, é cantar poetas mesmo, a sério, como Camões, Ari dos Santos, Alexandre O'Neill, e quem musicava os poemas era o Alan Ullman, que também foi preso pela vida, e que foi a Amália que tentou e conseguiu que ele fosse libertado pela vida. Sim. E então o Alan Ullman foi realmente quem lhe deu todos aqueles fatos que nós agora conhecemos da Amália. Foram todos do Alan Ullman, praticamente. Musicou os poetas mais conhecidos. Portanto, não vale a pena enumerar a quantidade de países onde ela cantou. E depois, em 1999, já bastante doente, faz o seu último espetáculo no Olimpiado de Paris para agradecer ao povo de Paris, não só aos imigrantes, às vezes as pessoas não que é só aos imigrantes, não, ao povo de Paris que a acarinharam sempre. Portanto, ela sentiu-se sempre muito acarinhada pelo povo de Paris. E era ali que ela começou, foi ali que ela começou a gravar os primeiros discos em Paris. Como vocês sabem, morreu em Lisboa e o seu corpo está no Panteão Nacional. Não podia deixar de ter aqui a Amália Rodrigues, porque provavelmente, exatamente, e porque todos nós, eu pelo menos falo da minha experiência, quando eu tinha 16, 17 anos, 18 talvez, eu não ligava nenhuma fado. Eu não me interessava nada por fado, eu não ouvir a Amália ou ouvir qualquer, até nem ouvia, provavelmente. E depois, quando crescemos, eu pelo menos cresci e comecei a apreciar a maneira como esta mulher realmente canta, a força que ela tem. E hoje é realmente uma pena esta mulher partir, mas ficamos com as gravações, não é? Exatamente. Depois, também foi a dificuldade que eu tive, foi política. Eu outro dia ajudou o meu marido, quer que ponha aqui, põe política, põe feminista, porque ela põe socióloga, porque ela foi tudo. Esta mulher também foi tudo. Ela era uma mulher de pensamento. Exatamente. E ela estava ligada a uma organização católica. Católica, sim. E tinha realmente uma espécie de um movimento com mulheres ligadas a essa. Exatamente. Mas era uma mulher muito interessante. Muito. E eu também tive em ela alguma coisa. Sim, interessante. Já viu como realmente Mas ela tinha um problema para resolver. E quando ela foi eleita, sim. eu tive logo um problema resolvido. Eu não fui pedir nada. É que a Maria da Silva nasceu em Abrantes, era de Abrantes, e em 1937 a família, acho que teve ali um problema financeiro, qualquer coisa do género, que é certo que se vieram para Lisboa. E aí ela já frequentou a escola primária. Depois, em 1947, frequentou o Liceu Filipe de Lencastre. E era aluna, mulher, rapariga, que estava sempre no quadro-honra. Portanto, além dos rapazes todos, estava em maioria, sabe? Nesse tempo, em 1947, estudavam mais rapazes do que rapariga, não é? Ela estava sempre no quadro-honra. E em 1953, com 23 anos, licenciou-se em Engenharia Química Industrial no Instituto Superior Técnico. Para verem, havia 250 homens, alunos, no Instituto Superior Técnico, e havia 3 mulheres, entre elas Maria de Pinta Silva. Com esta licenciatura, ela foi nomeada em 1954
para chefe de serviço no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Companhia União Fabril, portanto, na CUFES. Foi pela primeira vez uma mulher integrou os quadros técnicos superiores desta empresa. Portanto, ela abriu realmente portas a muitas mãos. Esta mulher abriu muitas portas. Vamos? Mais nada. Então, a Maria Luz Pinto Silva fez muita coisa, também foi uma das que eu tive muita dificuldade, porque também em 74 foi logo, reparem ali, foi ministra dos Assuntos Sociais nos segundos e terceiros governos provisórios e tomou a presidência da Comissão Feminina e depois, em 1979, durante 7 meses tivemos-la como primeira-ministra. Só havia 2 mulheres primeira-ministra na Europa toda. Era a Margaret Thatcher, onde? A Margaret Thatcher. Não. Eu tenho aqui escrito, não. Era uma austríaca e uma... Eu vi uma política para resumir, sabem? Porque ela também tem uma vida riquíssima. Não sei onde é que está. Pronto, só outra mulher. Foi a terceira mulher a desempenhar o cargo de primeira-ministra na Europa, depois da primeira-ministra croata e depois da Margaret Thatcher. Sim, senhor. Exatamente. Pronto, vamos resumir um bocadinho a vida da Maria Luz assim, porque está tão documentada, há tantos livros sobre ela. E depois a seguir temos a Sofia de Melbreiner, que todos já conhecemos como poetisa e também como política. Era uma mulher de intervenção, era uma mulher que estava casada. Sim, uma humanista, exatamente. Estava casada com o jornalista político e advogado Francisco Sousa Tavares, foi mãe de 5 filhos e, como vocês sabem, ela começou a escrever livros para crianças. Desculpe. Começou a escrever livros para crianças porque achava que todos os livros infantis imbecil, aquilo era mesmo uma imbecilidade, realmente. Então ela escrevia-os para os contar aos filhos. E foi daí que surgiram os seus contos para crianças que são populares. Depois a poesia da Sofia é uma poesia lindíssima, muito decorada, com muito poucas palavras, mas que dizem tudo. E depois, no 25 de Abril, foi ainda deputada pela Assembleia Constituinte. Ela aí não se sentiu muito bem. Não foi assim aquela coisa que ela sentiu, não. Depois recebeu o Prémio Camões, foi a primeira mulher a receber o Prémio Camões e faleceu em Lisboa com 84 anos. Isto é assim como pincelada muito rápidas a vida da Sofia de Melbreiner. Depois a seguir temos a Rosa Mota, que eu não podia deixar de fora, porque todos nós estivemos colados ao ecrã da televisão a ver as vitórias desta mulher. Magrinha, com um aspecto quase de uma criança de 13, 14 anos, não é? E que nos deu tantas alegrias, porque foi realmente uma alegria que nós tivemos quando ela ganhou as medalhas nas maratonas. A primeira medalha que ela ganhou foi em 1982, na Maratona Feminina de Atenas, e não era a favorita, e conseguiu, eu lembro-me deste nome da Ingrid Christian, lembro-me perfeitamente, e então conseguiu ganhar esta primeira medalha hoje. Depois, em 1984, ela disputou 21 maratonas, numa média de 2 maratonas por ano, e ganhou 14 medalhas dessas 21 corridas. Isto é realmente incrível. Em 2004 foi convidada para transportar a chama olímpica pelas ruas de Atenas para o Estado Olímpico, realmente pela sua categoria, não é? Como atleta. E deixou a alta competição por doença, asma. Ela desde criança que sofria de asma, mas depois foi se agravando. E depois temos outra mulher. Esta mulher é uma mulher normalíssima, como todas nós. É Maria Amélia Varela e é dona de casa. É também como é
5. E também com 5 filhos. Vivem do rendimento de uma loja onde viviam. Portanto, a loja é comércio. Sabem, no Alentejo chamamos a loja comércio, a loja, com algumas dificuldades. Em 1946, morre uma irmã, a irmã do meio, de tuberculose. Casa em 47 e vai trabalhar para a loja do marido. Portanto, o marido tinha uma loja, o namorado tinha uma loja e ela aí continua a trabalhar. Nascem 2 filhos e durante 20 anos tem uma vida muito feliz, sem dificuldades económicas, uma vida confortável. Em 1966, os negócios não correm bem e perdem tudo. Então, vem viver para Lisboa. Começa a sua vida em Lisboa e em 1970 abre uma loja de comércio também, na Brandoa, onde trabalha com o marido durante 20 anos. Depois, para não perder, o filho, nessa época, em 1972, vai para o ultramar e depois dá-se a revolução, em 1974, e abre uma cooperativa de consumo na Brandoa. E a loja, o comércio começa a ter muitas dificuldades. Continua a trabalhar sem esmorecer, tem que despedir as empregadas com minimização, tem muitas dificuldades económicas. O filho vem do ultramar com stress de guerra e fica a trabalhar na loja com eles. De 1975 a 1993, continuam a lutar e a trabalhar muito para pagar as suas contas. Vivem com pouco dinheiro, mas desafogadamente e com saúde. Empregam o filho na loja e regressam. Entregam a loja ao filho e regressam ao Alentejo, à casa onde tinham casado e onde tinham vivido sempre. Em 1995, morre a sua neta Marta, morte súbita, com uma embolia pulmonar. Na altura, Maria Amélia tem 68 anos e já viveu muitos desgostos. Esta morte deixa completamente arrasada. Apoia-se no marido e consegue viver o dia-a-dia, resiste corajosamente às investidas do destino. Em 1998, já não está ali, a filha vem viver para a aldeia e fica ali a viver. O filho também vende, despassa a loja, o supermercado na Brandoa e vai também para a aldeia. Portanto, a Maria Amélia começa a ter os filhos outra vez à volta dela. E vive em Casa Branca com o marido e com os filhos. Não tem dinheiro, vivem com uma reforma de 300 euros, de reforma mínima, mas de qualquer maneira consegue sempre estar otimista, uma mulher otimista, uma mulher com muita força. O marido morre em 2013 com 90 anos e um companheiro que viveram juntos durante 65 anos. E entretanto é a minha mãe.